Por algum tempo, nossa menina não parou de treinar, aprimorando suas habilidades. Eventualmente Amélia alcançou o 9º estágio do núcleo dourado. Jason recebeu 100 pontos de orbe como recompensa por suas conquistas. De repente, surgiu uma tempestade e enormes rajadas de vento começaram a soprar. Jason, olhando surpreso para o céu, não entendeu o que estava acontecendo. Lhe ocorreram pensamentos de que Amélia realmente iria passar pela dor da tempestade. O espírito da tempestade estava infeliz por ter visto aquele casal à sua frente novamente. Amélia começou a cultivar, liberando cada vez mais energia em sua espada. Resignado com o fato de que agora iria vencê-lo novamente, o espírito decidiu que era melhor apenas ter paciência. Assim Amélia atingiu o 1º estágio da esfera da alma nascente. Nesse momento, uma notificação do sistema concedeu a Jason 10.000 pontos pela promoção de Amélia. Ele ficou surpreso com a quantidade de pontos. A notificação do sistema explicou que recebeu um grande número de pontos devido à melhoria da esfera para 3.0. Nosso herói raciocinou que era melhor para ele não procurar brigas, mas simplesmente recrutar o maior número possível de estudantes e promovê-los. Olhando para Eve com um olhar lascivo, pensando no que poderia começar com ela. Nesse momento, Eva não conseguia entender por que o mestre estava olhando para ela daquele jeito. Ela achava que ele entendia seus pensamentos. Depois de tossir e organizar seus pensamentos, nosso personagem principal fechou os olhos, enquanto a raposa olhava ansiosamente para sua professora. Neste momento, nosso personagem principal ficou decepcionado com a notificação do sistema de que por promover Eva ele receberia várias vezes menos pontos. A multiplicação afeta cada promoção de forma diferente. Poucos minutos depois, Amélia correu até ele e tentou agradar o mestre com o fato de ter invadido a esfera da alma nascente. Jason fingiu que não sabia, então elogiou seu aluno. As raposas se levantaram e conversaram entre si sobre como tinham ciúmes dela, pois não sabiam se conseguiriam repetir o feito da amiga. No momento da conversa entre Amélia e Jason, alguma força incompreensível se aproximava deles. Antes que ela pudesse reagir, ela bateu na cabeça de Jason. A condição do nosso personagem principal ficou nebulosa, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Eva começou a perguntar ao mestre se ele estava bem, mas o cara não respondeu. Neste momento, Amélia e Lizzie discutiam com apreensão sobre o raio que havia atingido o mestre. O personagem principal ficou bravo, disse que isso era notícia da seita da longevidade e que precisava ir embora com urgência. Lizzie tentou pedir para ir com seu mestre, mas o jovem recusou a garota, argumentando que iria para lá com a ajuda de seu clone, e as garotas da época teriam que proteger seu corpo real. Naquela época, muito longe da montanha do nosso personagem principal, havia uma espécie de cidade. A escuridão emanava dela e o cheiro de sangue estava no ar. Alguma criatura estranha assentou-se e raciocinou que depois de absorver todos os praticantes desta cidade, ele não tinha nem o suficiente para comer. Rindo e fumando, acrescentou que os mestres humanos sempre foram deliciosos. Quando de repente ele se lembrou que havia um assassino de imortais, Jason. Levantando-se e limpando-se, ele pulou para o céu. A força do seu salto foi tão poderosa que destruiu a cidade num instante. As meninas ficaram novamente surpresas com a força de seu mestre, cada vez que ele demonstrava mais e mais suas habilidades. Cada uma das garotas pensava em coisas lascivas, porque elas poderiam fazer o que quisessem com o corpo dele, e ele não saberia disso. Neste momento, nosso personagem principal mudou-se para a Ilha dos Fantasmas. Nosso herói ficou parado na folhagem, pensando que a velocidade era muito rápida, pois mal conseguia parar a tempo. Ele também acrescentou que seu desempenho está agora no auge, quando de repente uma garota bateu em uma árvore. Era a gata demônio Cia, ela era uma jovem amante. Alguns homens de capa queriam levá-la embora, chamando-a de jovem amante. No entanto, ela tentou combatê-los, recusando-os. Do mato, Jason observava o que acontecia, pensando que o amor pode ser difícil, pois querem forçar essa garota a se casar com algum careca. Gritando que eles deveriam tentar alcançá-la primeiro, ela correu para fugir deles. Uma batalha estourou entre eles. Os homens tentaram agarrar a garota, mas ela revidou. Jason, pensando que ela estava em menor número, pensou em interferir na batalha deles. No momento de seu raciocínio, Cia foi atingido no estômago. Quando os homens tentaram agarrá-la, alguma força desconhecida apareceu e os jogou para trás. Nosso personagem principal apareceu na frente deles, mostrando o dedo indicador, disse-lhes para deixarem a garota em paz. Mas eles, com raiva, disseram-lhe para deixar o jovem, caso contrário ele morreria. Sorrindo, ele usou uma pequena parte de seu poder, os homens de capa começaram a cuspir sangue.
Raciocinando sobre por que eles não conseguiam entender imediatamente sua força, a garota correu até ele e começou a abraçá-lo. Olhando para ela, Jason pensou que a garota conseguiu tirar vantagem da situação, pois provavelmente o viu. Ela o agarrou carinhosamente pelas roupas e depois disse a palavra mestre com uma vozinha doce. Depois disso, ela se ofereceu para servi-lo, pois ele se mostrou muito forte. Ao ouvir isso, os encapuzados ficaram atônitos, tentaram dissuadir a jovem dessa ideia. Sorrindo, nosso personagem principal ordenou que esses homens se perdessem, caso contrário morreriam. Os homens fugiram com as orelhas para trás. A garota demônio achou que era bom ela ter pensado em se juntar a esse homem, pois graças a ele ela estaria segura, de cujos mestres seu pai a estava enviando. Tentando abraçar o jovem, a menina disse que porque ele a salvou, ela seria sua gata pelo resto da vida, mas Jason recusou. Aí a menina mordeu a mão do cara, dizendo que se ele não precisar de gatos ela vai virar esposa dele. O cara achou que nem tudo estava bem com ela. Ela tentou convencê-lo a levá-la com ele, pois ela estaria mais segura com ele. Jason achava que precisava de uma companheira que conhecesse o mundo exterior. Depois de pensar em tudo, o cara concordou em levá-la com ele. Levantando-se-a pela nuca, Jason disse a ela que antes de partir ela deveria satisfazê-lo. As palavras do cara mergulharam a garota em um estupor. Suspirando, acrescentou que discutiriam o assunto mais tarde, mas agora precisavam ir embora, pois logo escurecia. No chão havia um pingente em algum líquido vermelho. Pegando, ele começou a emitir sons. Ele foi pego por um monge com uma suástica na cabeça. Ele olhou para longe com um olhar raivoso e pensou no que finalmente havia encontrado. Jason e a garota chegaram bem no centro da cidade, na Ilha dos Fantasmas. Caminhando pelas ruas da cidade, Jason aproveitou a aglomeração da cidade, pois já fazia muito tempo que não via algo assim. Depois de realizar alguns cálculos matemáticos de cabeça, nosso personagem principal chegou à conclusão de que precisaria de cerca de 10 milhões de pontos esféricos para cobrir toda a montanha, momento em que a pequena senhora estava comprando tudo que chamava sua atenção. Nosso jovem foi chamado de diferentes lados da rua para comprar alguma coisa, mas o cara, só andando pela rua, gostou do que estava acontecendo. Quando de repente um homem apareceu na frente dele, algum tipo de líquido jorrava como uma fonte por trás de sua boca. Não parava de derramar, espirrando em diferentes direções. Cia disse a Jason que se esqueceu de lembrá-lo de esconder seu poder, porque sua pressão leva a isso. O demônio perguntou ao mestre onde ele gostaria de ir. Dizendo que só queria dar um passeio, ele começou a andar, acrescentando a questão de por que ela estava sendo perseguida por seu próprio clã. A menina disse a ele que seu pai queria casá-la com algum monge e ela fugiu alguns dias antes da cerimônia. A gata estava chorando e falando sobre como ela estava escondida perto da Ilha dos Fantasmas. Se achava que era impossível não simpatizar com ela, pois ela era um doce, mas Jason pensava o contrário, ele pensava em deixá-la. Ele perguntou à menina se ela tinha medo de que o noivo a pegasse. Ela explicou ao rapaz que um monge não deveria sair do templo sem um bom motivo. Então ela quer esquecê-lo e pede ao nosso personagem principal que não faça mais perguntas sobre esse assunto. Dizendo palavras vulgares, a gata abraçou seu dono, que ficou surpreso com os pensamentos malucos da gata. Ele achava que sua paciência não era eterna, então não duraria muito. De repente, um enorme pilar de relâmpagos atingiu. A garota ficou chocada, pois não esperava o golpe. O rosto de Jason estava frio. Os monges estavam no céu, gritando que não viam sua senhora há muito tempo e estavam felizes em vê-la saudável. Atrás da multidão de monges estava um monge com uma suástica na cabeça. Darwin, ele estava no auge da alma nascente. O rosto de Jason estava sério, pois ele vê na sua frente fracos que não podem machucá-lo, mas ao mesmo tempo tentam intimidá-lo. Os monges assumiram uma postura de ataque. A menina sabia o que dizem se um monge assume tal postura, então seus golpes são comparáveis aos golpes de 1000 espadas. Darwin contou à menina sobre seu pai e que estava ansioso pelo retorno deles. A cara do cara mostrava a reação dele, pois ele não conseguia entender se todos os pais hoje em dia realmente decidem tudo pela força. Escondida atrás de Jason, a gata tentou se recusar a retornar ao clã, mas o monge começou a intimidá-la. Começando a caminhar em direção ao monge, a garota pensou que seu mestre não seria capaz de derrotar tantos monges. Ela também discutiu alegremente como fugiria pela segunda vez, mas Jason abraçou a garota e disse que ela agora era dele e ele não a deixaria ir. Todos ao redor começaram a zombar do nosso personagem principal. O monge ficou zangado porque nunca tinha ouvido nenhuma recusa antes.
A garota começou a se preocupar e a tentar dissuadir seu mestre de começar uma briga com um monge. Mas Jason disse com uma cara fria que todos pareciam formigas na frente dele. Darwin, sorrindo, disse que ajudaria o jovem a morrer, pois ele tanto queria. Todos começaram a rir ainda mais das palavras de Jason e também elogiaram o monge. De repente, os monges cercaram o nosso personagem principal e começaram a cultivar. Darwin ordenou matá-lo. Os monges partiram para a batalha. Utilizavam diferentes estilos de luta, imitando animais. Quando de repente nosso personagem principal liberou uma pequena parte de sua energia, um rugido foi ouvido. Os monges voaram um por um e gritos lamentosos foram ouvidos. Ninguém podia acreditar no que acabaram de ver, porque agora mesmo vários monges foram derrotados em alguns segundos. Com cara de desprezo, ele perguntou se isso era tudo. Darwin perguntou ao jovem quão forte ele era e como escondia toda a sua força. Soltando algum objeto redondo e imbuído de energia debaixo de sua mãe, ele gritou que Jason o havia pego. O cara sorriu, mal contendo o riso. O monge explicou que esta é uma tigela do mundo superior e pode suprimir qualquer demônio. Assim que o monge terminou suas palavras, ele olhou para Jason, que já segurava a xícara na mão. Irritado, Darwin gritou que mataria nosso protagonista com as próprias mãos. Iniciando o cultivo, ele usou a mão de um Buda. Com um sorriso no rosto, o jovem iniciou seu cultivo, dizendo que agora demonstraria os verdadeiros ensinamentos do Buda. Um enorme dragão do cultivo apareceu. A energia de Jason aumentou cada vez mais, ampliando o dragão. As pessoas localizadas mais longe do centro da cidade não podiam acreditar neste poder, alguns até pensaram que um verdadeiro dragão havia descido sobre eles. Queimando com a energia do nosso protagonista, o monge pensou que estava muito perto da imortalidade, mas todos os seus planos fracassaram. Todos ficaram de boca aberta, sem entender de onde vinha tanto poder em uma pessoa comum. O alerta do sistema anunciava uma recompensa de 2.000 pontos, além de um baú. Então nosso protagonista achou que ganhar pontos é muito mais rápido por fora do que esperar alguém bater na porta. O personagem principal ficou em estado de estupor, pois não conseguiu abrir o baú com a ajuda de um clone. Olhando para Cia, nossa protagonista disse a ela que agora era hora de ajudar a resolver problemas. Apontando para o navio no céu, ele perguntou como entrar nele. Enquanto caminhava em direção ao navio, ele falou sobre as 3 grandes seitas. A garota pulou nas costas do cara, agarrando suas roupas. Cia ficou feliz, porque seu mestre era um verdadeiro homem forte e ela estaria segura com ele. Neste momento, Amélia, aproximando-se do templo, ouviu alguns sons. Eva e Lazi ficaram entusiasmados por poderem desfrutar do esplendor de seu mestre. Preguiçosa lambeu o dedo e disse que todos poderiam aproveitar o momento juntos. De repente houve uma sensação de peso ao redor da montanha, todos sentiram, até os animais. As meninas, olhando para longe, perceberam que algo terrível estava por vir, pois a atmosfera no ar era terrível. Neste momento, na terra natal de Amélia, uma das estátuas de espada rachou. O pai da menina percebeu que as coisas estavam ruins. Começando a ficar com raiva e liberando uma enorme quantidade de energia, ele acrescentou que o Reino Superior quer intervir novamente. Os seguidores do clã das 9 espadas foram para a Montanha Imortal. Na Fox Mountain eles também sentiram perigo, entenderam que seus mestres queriam atacar. Exalando pesadamente, a raposa concluiu que os mestres estavam novamente sendo atacados por imortais. Seus alunos começaram a perguntar o que deveriam fazer, ao que ela respondeu que ninguém deveria entrar em pânico. De repente o céu ficou coberto de escuridão, o vento aumentou, ela percebeu que desta vez um cultivador muito mais poderoso tinha vindo para matar o mestre do que aqueles 12 imortais. Eles, assim como os membros das 9 espadas, foram até o mestre. Neste momento, mais e mais escuridão se acumulava ao redor da montanha imortal. Um demônio voou para o céu, rindo, ele não conseguia acreditar que 12 imortais haviam caído nesta montanha. Depois de gritar o nome do nosso personagem principal, ele acrescentou que deveria sair e lutar com ele. Amélia, ao ver a criatura, perguntou-lhe quem era, mas ele apenas olhou para ela com um olhar de desprezo, dizendo-lhe para morrer. Levantando o dedo e começando a liberar energia, ele levantou o vento. O vento estava tão forte que as meninas mal conseguiam ficar de pé. De repente, a espada divina começou a brilhar. Amélia, tentando repelir a sua energia, disse que ele não era bem-vindo e que tinha saído da montanha. Mas o demônio apenas riu. Ele estendeu a mão para Amélia, pois ao ver a espada divina percebeu que a menina era uma de suas alunas ou seguidoras. De repente, a garota voou. Eva e Lazi gritaram o nome dela.
O corpo da garota voou direto para as mãos do demônio, que agarrou sua cabeça, suprimindo toda a energia da garota. Quando de repente a espada começou a brilhar, a garota a brandiu. O demônio ficou surpreso com isso, pois estava bloqueando o poder dela. Ele ficou com raiva porque a menina não havia perdido o sentido da vida, agarrou a cabeça dela e tentou entregá-la. Quando de repente alguns cultivos começaram a se aproximar dele. Depois de acertá-lo com um golpe direto, ele não deixou a garota ir intencionalmente. Rindo por realmente ter visto raposas que poderiam atacar inesperadamente, ele olhou para Eva atacante. Tendo dito que agora iria demonstrar como atacar, ele sorriu novamente. Quando Eve caiu de repente no chão, houve um rugido. Havia sangue saindo da boca da menina e ela cuspia de dor. Olhando para a garota mentirosa, o demônio disse que os comeria primeiro e deixaria seus mestres por último. Quando de repente ele percebeu a aura de outra pessoa se aproximando dele. Era a Seita Raposa e 9 espadas, e a velha senhora preguiçosa tentou atacar o demônio. Ela começou a dar ordens para que os feridos fossem atendidos. O velho de Amélia reconheceu esse demônio. Sua reputação era terrível e em todos os lugares que ele estava só havia poeira. Ele o chamou de verdadeiro demônio do inferno que poderia alcançá-los. O mais velho deu ordem para que as meninas tentassem acordar o mestre e tentassem detê-lo. Gritando para que todos a seguissem, ela correu para a frente. Os rostos dos membros das 9 espadas falavam por si, pois não se sentiam confortáveis em serem comandados pela raposa. Tendo começado a cultivar, o demônio disse algo baixinho, emitindo periodicamente gritos incompreensíveis. De repente, todos os cultivadores que o atacaram fugiram e ninguém conseguiu resistir ao seu poder. Todos foram dominados pelo poder do demônio, fazendo com que sentissem um peso no peito, o que os fez cuspir sangue. A raposa se transformou em seu corpo real e também cuspiu sangue. Limpando o sangue, ela apenas disse que nesta situação eram todos inúteis. Olhando para ele, ela o comparou com o poder dos imortais, dizendo que muito provavelmente eles estavam no mesmo nível de seu mestre. De repente, o demônio foi até Eva, que estava deitada no chão. Aproximando-se dela com a corda, ele apenas riu. Depois de amarrar Eve, ele a pegou, acenando para ela em diferentes direções, tentando chamar a atenção de Jason. Olhando para a garota, ele pensou que de alguma forma tudo estava indo muito bem. Afinal, em circunstâncias normais, nenhum mestre permitiria que seus subordinados fracos lutassem contra ele. Ele riu, pois pensou que Jason os enviou especificamente para a batalha para se aproximar furtivamente dele despercebido. Começando a apertar o corpo de Eve, ele gritou para o resto de seus subordinados chamarem Jason, caso contrário ele comeria a garota. O mais velho e o preguiçoso ficaram estupefatos, dizendo apenas que o demônio não deveria fazer isso. Eva, dizendo que o clã das raposas divinas havia se submetido ao mestre e não o trairia, gritou que preferia morrer. Preguiçosa correu em direção ao demônio, dizendo que não deixaria Eva morrer tão facilmente. De repente, uma velha de um clã de raposas gritou que estava disposta a dar a vida para que ele não tocasse nos outros. Toda essa situação divertiu o demônio, pois afinal ele iria comer todo mundo. Abrindo bem a boca sobre a cabeça de Eve, ele estava pronto para comê-la. A velha gritou com pena que ele não deveria fazer isso. A garota gritou. O demônio começou a liberar energia. Apertando os lábios, ela pensou que preferia morrer a colocar seu mestre em risco. De repente houve um golpe e uma enorme rosa dos ventos. A energia era tão poderosa que fez a montanha tremer. A velha Eva estava ansiosa para ver o que havia acontecido. Eles viram o mestre parado ao longe, segurando uma raposa na mão. A menina, chorando, disse que o mestre deveria ter cuidado, pois esse demônio é forte. Seu olhar assustou até seus companheiros, dando-lhes ordem para aguentarem, acrescentou que ele mesmo cuidaria dele. Antes que ele pudesse terminar de falar, o demônio correu em sua direção, gritando que estava esperando por ele há tanto tempo. Quando de repente o cara se moveu direto em direção ao demônio, acertando-o com um golpe poderoso. O cara falou que lutando com ele só conseguia esquentar. Ele jogou o demônio em direções diferentes, não permitindo que ele descansasse nem por um segundo. Jogando o demônio de lado, o jovem riu, e o demônio mal conseguia ficar de pé. Irritado, ele começou a gritar, gritando e liberando uma quantidade colossal de energia. Quando Jason de repente correu em sua direção, uma luz emanou dele. O demônio estava quebrado, ele não entendia de onde aquele cara conseguia tanto poder, ele não conseguia nem tocá-lo. O cara não parava de bater no demônio, só aguentava os golpes. Reunindo uma enorme quantidade de energia na mão, Jason balançou. Uma força incompreensível começou a se reunir em torno de Jason. O cara, rindo, disse a ele que se você gosta de comer,
Aproveite a refeição. A boca do demônio começou a encher, ele começou a implorar por misericórdia. O jovem levantou-se e pensou na sorte que teve, pois agora receberia uma enorme quantidade de energia. E o corpo do demônio já começou a inchar com a quantidade de energia. O cara ficou feliz que o sistema conseguiu avisá-lo, porque senão ele nem saberia o que estava acontecendo. Olhando com um olhar sinistro para a criatura mentirosa, o jovem sorriu. As raposas mais velhas achavam que o cara era muito mais gentil. O corpo do demônio não parava de inchar, havia cada vez mais energia em seu corpo. Quando o som do trovão foi ouvido, o céu escureceu devido às nuvens. O espírito do trovão, assim que viu Jason, ficou desapontado e também chocado. Enquanto isso, o corpo do demônio tornou-se cada vez maior. Ninguém jamais viu explosões tão poderosas. Olhando para o demônio, Jason pensou que isso era tudo. De repente, um raio atingiu o personagem principal. Depois de bater nele, Jason pensou que algo o havia mordido. Pensando que da próxima vez faria tudo sozinho, ele começou a cultivar. De repente houve uma explosão, a montanha estalou e o vento aumentou. O alerta do sistema anunciou que o proprietário recebe 30.000 pontos por matar um imortal de estágio 9. O ancião raposa gritou que era capaz de lidar com o assassino de imortais com tanta facilidade. Todos ficaram chocados com o poder de seu mestre. Jason queria agradecer aos seus alunos, então ofereceu comprimidos como forma de gratidão. Naturalmente todos ficaram felizes com isso. Todos ficaram entusiasmados, pois todas as feridas sararam num instante e parecia que havia muito mais força do que havia. Todos estavam felizes. Jason também estava feliz por ter conseguido salvar todos. Olhando para a alegria dos outros, ele pensou que não era o caso de ser atacado o tempo todo. A raposa estava sentada no chão conversando sozinha, cultivando e liberando uma pequena quantidade de energia. Olhando para as raposas mais velhas, Jason pensou que não poderia confiar totalmente nelas, porque eram movidas pelo medo. O cara também acrescentou que graças a ela ele poderá ganhar o favor dos demônios e dos praticantes de Shira. Exalando, ele pensou que estava feliz por ninguém ter morrido e por ter chegado a tempo. De repente, uma notificação do sistema sobre um presente soou. O jovem ficou chocado com os efeitos em sua cabeça. Ao abri-lo, ele pensou que havia algum tipo de prêmio valioso ali, mas recebeu 50.000 pontos de esfera com ele. O cara ficou decepcionado. Jason, com a ajuda de óculos, expandiu seu território para 5.757 metros. Graças a isso recebeu o título de Senhor da Montanha e recebeu uma mítica chave secreta. Ao abri-lo, Jason caiu em estado de estupor. Ele não entendeu, teve até vergonha de segurá-lo na mão. Depois de atualizar a esfera para 4.0, ele sorriu. Seu corpo começou a absorver energia. A energia era enorme. Vinha de todos os lados. Uma notificação do sistema notificou nosso protagonista de que ele havia recebido uma pontuação perfeita para o longa. Tendo dito que ele ajudaria os anciões dos clãs imortais a se tornarem anciões, eles se curvaram diante dele. As meninas olharam para longe e discutiram como gostariam que o mais velho as levasse ao topo da esfera. Enquanto dormia, ele ganhou 500 pontos de esfera pelo fato de seus alunos aumentarem a esfera. Olhando para o céu, ele pensou que era hora de ver o que havia de errado com o clone. Ele fechou os olhos, relaxando. Abrindo os olhos, ele percebeu que estava deitado no chão e uma garota estava parada diante de seus olhos. Ele estava amarrado e 3 garotas estavam ao seu redor, discutindo sobre algum tipo de arena e que era hora de levá-lo até lá. Olhando para as meninas, ele perguntou onde estava aquele gato demônio. Rindo, as meninas disseram para ele cuidar melhor de si mesmo, pois em breve seria marido de alguém. Surpreso, ele se levantou. Ele estava sendo transportado em uma espécie de carroça. Pensou se realmente havia caído na escravidão. De repente, enormes raios de luz apareceram por trás de sua parede. E houve gritos de que todos eram bem-vindos ao torneio. As meninas lutaram no céu pelo direito de escolher um marido. Eles caíram do céu um após o outro. A batalha foi acirrada. Cada um queria vencer. Quando de repente Jason foi jogado em algum tipo de plataforma. Enquanto voavam, as meninas disseram que se os homens caíssem, eles não teriam nenhuma responsabilidade, então deveriam ficar em pé e não se mover. Jason, com a ajuda de sua força, conseguiu se desamarrar. Um jovem tentou falar com nosso personagem principal, mas apenas olhou para ele com um olhar de desprezo. Por outro lado, um homem ruivo explicou que este é o clã Valgen. Aqui todos os anos homens capazes são sequestrados e depois são apresentados como prêmio no torneio. Jason perguntou a ele que neste clã só existem meninas e todas são lindas.
Ao que o homem respondeu que ele está parcialmente certo. Ele está certo que só existem meninas neste clã, mas cada família tem sua aberração. De repente, nosso personagem principal sentiu uma aura familiar. Era um gato demônio. Ela pulou em uma garota. O cara, suando um pouco e fingindo que não conhecia essa garota, quis ir embora. De repente, houve gritos de louvor à beleza. Era Melissa. Ela estava na fase da quinta alma nascente. Jason imediatamente nadou longe da beleza da garota. De repente, o locutor anunciou que a batalha estava prestes a terminar. A gata se levantou e implorou que eles não tocassem no mais velho. Todos os três homens olharam para Melissa e queriam se tornar seu marido. Mas de repente seus rostos mudaram. O homem de cabelos brancos levantou-se e disse que ela o escolheria, porque ele era o mais bonito deles. O ruivo disse que entre os três ele era o que mais se parecia com um homem. Ocorreu a Jason a ideia de que ele só precisava lidar com dois candidatos. A garota venceu uma batalha após a outra. Os caras ficaram felizes porque sua amada estava vencendo. Mas por outro lado, outra mulher, parecida com um homem, também venceu. Assim que ela venceu, os rostos dos homens ficaram cobertos de lágrimas. Pelas costas, alguém lhes disse que estavam mais quietos. 3 homens exaustos ficaram na frente dos rapazes, dizendo que seria uma alegria se essa mulher vencesse, pois o poder dela é enorme. Jason ficou em estado de choque, olhando para esses caras. Disseram-lhes que a esposa seria vencedora, pois Melissa estava participando do torneio pela primeira vez e não venceria. Quando de repente houve um rugido de cultivo, os dedos se cruzaram. Um enorme anel cheio de cultivo foi jogado em nosso lindo herói. Mas Melissa não desistiu, mas, tendo proferido correntes divinas, começou a cultivar. Ondas subiram ao redor da garota. Houve uma explosão. Por causa do vapor nada era visível. Ninguém conseguia entender o resultado da batalha. Todos ficaram chocados com essa reviravolta. De repente, ouviu-se o som de saltos. E uma mulher estava deitada no chão. Melissa estava ao lado dela. O locutor anunciou a vitória de Melissa e todos começaram a gritar o nome dela. O locutor acrescentou ainda que a menina deveria escolher um homem para si. Apontando o dedo, ela disse que estava escolhendo este. O cara de cabelos brancos ficou surpreso porque ela o escolheu. Mas de repente, a garota disse que não estava levando o homem de cabelos brancos, mas sim um homem de túnica branca. Esse era o nosso personagem principal. O jovem ficou surpreso por ter sido escolhido. O cara de cabelos brancos caiu em estupor, seu corpo parecia virar pedra. A gata ficou muito chocada, porque o filho mais velho estava sendo levado embora. Todos começaram a elogiar o rapaz e poucos minutos depois anunciaram o início da câmara nupcial. O cara não entendia muito bem o que estava acontecendo. Sentado na cama, ele não entendia como tudo tinha ficado tão ruim. O cara nem imaginava o que estava sendo feito e como, porque antes ele era virgem. O jovem, mesmo por um segundo, começou a se arrepender do que estava acontecendo. Melissa, com sua vitória no torneio e suas conquistas, quer reviver a antiga grandeza de sua família. Por isso não deve desistir e mostrar suas fraquezas, mas apenas seguir em frente. No caminho para o torneio, eles foram atacados por demônios, onde conseguiram combatê-los com grande dificuldade. Acontece que no torneio ela conheceu seu meio-irmão e decidiu estabelecer relações amistosas com ele. Porém, ela foi enganada por ele a aconselhou a tomar a pílula, mas por causa disso, seus poderes espirituais foram perturbados. Por causa disso, sua reputação foi arruinada e muitas pessoas se afastaram dela. Ela foi dada à cabeça como escrava. Ela finalmente cometeu suicídio e seu corpo foi deixado nas montanhas. Depois de vasculhar o sistema, Jason descobriu algo desconhecido que não existia antes. Ele se perguntou se isso era realmente uma previsão do futuro. Ele pensou que já tinha visto isso antes, mas nunca tinha acontecido com tantos detalhes. Quando as missões apareceram de repente na sua frente, Jason viu que completá-las poderia ganhar uma grande quantidade de pontos de orbe, então ele pegou todos eles. Caindo no chão exausto, Jason deu um suspiro de alívio. Ele pensou que precisava esperar por essa garota e discutir tudo com ela. O sol nasceu, a manhã chegou, soprava uma brisa fresca e ao mesmo tempo agradável. Jason acordou cantando, perguntando-se se ela ainda não tinha chegado, se o estava ignorando. Pensando que preferiria encontrá-la e ajudá-la, ele quis se tornar um apoio para ela. Assim que ele saiu pela porta, ele viu 3 garotas. Começaram a cutucá-lo, dizendo que a menina não tinha sorte, pois o homem não conseguia satisfazê-la. O cara começou a gritar com eles que estava tudo bem com ele se algum deles quisesse verificar, poderia fazer isso agora mesmo.
A menina disse que Melissa contou a eles que nosso personagem principal está apenas no estágio do núcleo dourado, até a grama é mais alta, e ela mesmo mandou embora, abandonando. O cara começou a caminhar em direção à saída da montanha. O cara andava confuso, pois tinha acabado de ficar quase sem calça, pois as meninas queriam muito verificar se ele estava bem e se não havia problemas. O cara achou que Melissa não só o abandonou, mas também arruinou sua reputação. Olhando ao longe, o cara viu um navio, achou que era melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes, é ótimo. Quando de repente ele ouviu alguns sons atrás dele, ele se virou e sorriu. A esposa dele estava parada na frente dele. O cara disse a ela que ouviu dizer que ela estava viajando e era um longo caminho, alguém tinha que cuidar dela, então ele foi com ela. O cara acrescentou que queria muito ir com ela para protegê-la. A menina achou a viagem de grande importância e todos estavam ocupados se preparando para ela. Ela olhou para o lado e viu que todas as meninas estavam viajando com seus maridos. Ela pensou que todas as suas irmãs estavam levando seus maridos na viagem para cultivo e se ela fosse sozinha, ficaria estranho. Virando-se para o navio, ela exalou e disse a Jason para segui-la. A menina acrescentou que o rapaz deveria chamá-la de senhora. Concordou o jovem. Uma mulher enorme estava sentada em uma cadeira. Ela estava sendo massageada. Nesse momento ela disse que não conseguia acreditar que Mizila conseguisse vencer o torneio. Era o chefe do clã deles, Jaibei. A menina curvou-se e disse que nunca rejeitaria os princípios da família, mas era muito cedo para ela saborear as alegrias da vida. O marido também compartilhou isso. JB, exalando fumaça, respondeu brevemente à garota que algum dia ela entenderia o quão poderoso é o cultivo em pares. Recostando-se na cadeira, houve um pequeno estrondo. O chefe do clã começou a falar sobre como eles mostrariam sua força na barra horizontal de toda a China, que acontece uma vez a cada 300 anos. Na hora do discurso da cabeça, Jason apenas bocejou, não tinha interesse em ouvir. A chefe do clã continuou seu discurso. Olhando para Jason, JB acrescentou que se alguém os incomodasse, ela se livraria dele. Jason sorriu e mostrou que entendia tudo. Ao sair, ela disse a eles para não se matarem. O navio começou a se afastar da montanha e iniciou uma longa viagem. Uma das irmãs de Melissa começou a zombar dela, porque ela convidou um cara com um cultivo tão pequeno com ela. A segunda irmã apoiou o bullying e acrescentou que foi simplesmente imprudente. Melissa apenas disse ao cara para não se afastar dela. Ela pediu que ele não criasse problemas, pois ela não seria capaz de protegê-lo. O cara sorriu e disse a ela que a seguiria sem questionar. 3 dias depois, um homem estava parado não muito longe do navio. Perto dele havia uma montanha de mortos. Pelas conversas ficou claro que alguém lhes ordenou que lidassem com os praticantes que iriam para o torneio All China. Vendo o navio de nossos heróis no céu, eles começaram a se alegrar e a dizer que uma nova presa estava chegando em suas mãos. Sentindo algumas pequenas explosões de energia, seu comandante ordenou que terminassem rapidamente aqui, pois algo interessante os esperava. O navio se aproximava e uma brisa fria começou a soprar lá fora. Parado e observando Melissa treinar, Jason pensou que ela era uma verdadeira mestra, pois fazia 3 dias que não saía da academia. Enquanto o cara observava as características da garota, ela tropeçou e foi atacada. O cara perguntou se ela estava bem. Nossa heroína ficou sem graça. Recuando e erguendo a espada, a garota olhou para nosso personagem principal com um olhar incompreensível. A garota gritou que não iria fazer isso com ele. O cara, fazendo uma careta, disse que não era isso que ele queria dizer. Ele tinha algo interessante para ela que poderia torná-la mais forte. A garota ficou ainda mais envergonhada. Seu rosto brilhava. Ela jogou uma espada nele. O cara caiu de surpresa. A espada estava enfiada bem entre as pernas. O cara ficou feliz por ter sido dotado de uma reação tão boa, porque mais e teria problemas. Tirando uma espécie de lenço, ele mostrou para a garota e disse que só queria mostrar o talismã para ela. Com a ajuda dele ela poderia facilmente aumentar seu nível. A menina, ainda constrangida, disse que achava que o rapaz a queria, mas disse que nunca tinha ouvido falar de nada parecido. A garota acrescentou que talismãs que podem aumentar de nível são talismãs imortais. O cara respondeu que ela estava falando tudo certo e que ele havia herdado. Segurando a espada, o cara acrescentou que ninguém jamais reclamou desse talismã. A garota, pegando a espada de Jason, disse que talismãs desse nível só poderiam ser obtidos no reino superior ou em clãs de imortais. Ela não conseguia acreditar. Afastando-se, a garota pensou em como seria possível passar para um novo estágio de cultivo usando apenas um talismã. O cara, dizendo que iria continuar agora, colocou na testa dela. A garota ficou chocada com as ações do cara.
O cara, olhando para ela com um olhar frio, disse que ela era sua esposa e para que eles se tornassem uma família ele tinha que sacrificar alguma coisa, e ela precisava se tornar mais forte para protegê-lo. Ela olhou para o nosso personagem principal com admiração. A menina, em posição de meditação, começou a tentar deixar a energia fluir. A menina achou que tinha acabado de começar, mas já se sentia muito melhor. Melissa ficou chocada porque a taxa de absorção de energia continuou a crescer. Olhando para Melissa, Jason pensou que ela havia ficado mais forte. Quando de repente um forte vento aumentou, a liberação de energia foi colossalmente enorme. A garota liberava mais e mais energia a cada segundo. Apontando para a pedra de teste, o jovem pediu à menina que verificasse o quanto ela havia se tornado mais forte. Na mão da garota havia uma pedra roxa que liberava pequenas partículas de energia. Depois de colocar energia nisso, a garota ficou chocada, pois havia alcançado o 8º posto. Pensando profundamente, o cara pensou que este era apenas o 8º posto. Mesmo Amélia tem o status de imortal. O efeito desse talismã é realmente apenas 20% do poder total de todos os seres vivos. A garota, olhando para Jason, pensou que se ele tivesse usado isso em si mesmo, suas habilidades teriam melhorado muito e ele teria parado de sofrer bullying, mas ele deu a ela. A garota envergonhada agradeceu ao nosso personagem principal e também pediu desculpas pela primeira noite. O cara ficou surpreso com as palavras dela. Ela também acrescentou que explicará tudo para as irmãs, mas não pode fazer isso com ele até que sinta algo por ele. Confusa ainda mais, ela perguntou ao jovem se ele a achava estranha. Ao que ele respondeu que não havia nada com que se preocupar. Quando de repente tudo estalou e estremeceu, o cara correu para pegar a garota que caía. O cara perguntou a ela o que poderia ser esse barulho. A menina, constrangida com o abraço do nosso herói, tentou afastá-lo, dizendo que iria verificar o que estava acontecendo ali. Correndo para a porta, ela passou por ela. Quando ela entrou, ficou chocada com o que estava acontecendo. Na frente dela estavam suas irmãs e o chefe do clã. Armados e olhando para o céu, demônios da alma nascente voavam no céu. A garota, irritada, começou a liberar energia na espada. Os demônios apenas riram e ficaram felizes por haver tantas garotas lindas no navio. Quando de repente veio uma ordem do chefe do clã para que suas irmãs matassem todos, elas correram para a batalha. Melissa, tendo iniciado o cultivo, também mandou atrás de suas irmãs. Os demônios continuaram a rir e a dizer que nunca tinham visto mulheres tão corajosas antes. Jason olhou para a luta entre as meninas e o demônio, e pensou que alguma energia estranha emanava desses demônios, negativa e avassaladora. O cara acrescentou ainda que esses demônios estão apenas na esfera da alma nascente e as meninas devem enfrentá-los, principalmente o chefe do clã, mas olhando mais de perto, percebeu que nem tudo é tão simples. Virando-se, começou a saia do convés. Sorrindo, ele pensou que se seguisse essa aura aterrorizante, seria capaz de encontrar seu covil, e tudo ficaria claro ali. O cara, saltando do navio, começou a se mover em uma velocidade incrível ao longo da montanha, descendo cada vez mais. Tendo encontrado seu alvo, ele viu várias pessoas encapuzadas, a conversa dissolvida. Jason, atacando o homem por trás, nem percebeu nosso personagem principal. Por matar o cultivador da alma nascente, nosso herói recebeu 1.200 pontos de orbe. De repente, alguma coisa vermelha apareceu. Todos sentaram e discutiram como, graças a essa coisa, eles se tornariam ainda mais fortes. Jason descobriu pelas conversas que seu dono era do reino superior. Jason perguntou aos outros homens como eles iriam lutar contra inimigos mais fortes se fossem derrotados, mas o homem sentado ao lado dele o calou, dizendo que enquanto eles tivessem esse coração, seus camaradas que estavam morrendo renasceriam um após o outro. O outro, para outros. Rindo do clã Melissa, eles disseram a Jason que ele teve sorte, porque se juntou a eles a tempo. O cara estava envergonhado, seu olhar era assassino. Quando de repente a mão de um dos homens pegou fogo, Jason perguntou pelo que ele deveria ser grato. Jason, olhando para ele e sorrindo, respondeu que seria ele quem se tornaria seu carrasco. Deixando sua mão imortal em direção ao coração vermelho, o cara disse que não foi em vão que desceu do navio, pois não só ergueu os óculos da esfera, mas também ficou sabendo dos planos do inimigo. Um alerta do sistema anunciou que o proprietário frustrou com sucesso os planos dos cultivadores hostis. O enredo foi reescrito e por isso ele recebeu 5.000 pontos de esfera. De repente, os demônios sentiram que algo estava errado, o que os confundiu. Melissa não parou de atacar os demônios.
Todas as garotas ao redor disseram que achavam que os demônios eram muito mais fortes, mas uma Melissa percebeu que assim que chegaram se sentiram mais confiantes, como se tivessem um as na manga, mas algo deu errado e elas perderam o espírito de luta. A cabeça correu imediatamente para os maridos, que por sua vez disseram que curariam as feridas de sua amante nos aposentos. A menina ferida deixou as irmãs, pois estavam todas abraçando e beijando os maridos. Ela estava triste. Entrando na sala de treinamento, ela não viu Jason. Ela estava se perguntando onde ele tinha ido. De repente, atrás dela, ela ouviu a palavra amante, virou-se e viu um jovem. O cara imediatamente se aproximou da garota e perguntou se ela estava tão ferida, ao que Melissa respondeu que ela só tinha um arranhão. Agarrando a mão dela, o cara puxou-a para si, dizendo que arranhão também é ferida. Com um olhar sério, o rapaz acrescentou que ela deveria tirar a roupa, pois elas atrapalhavam. Confusa, a garota achou que o cara queria muito fazer isso. Melissa começou a se despir, pediu ao rapaz que fosse mais gentil com ela. Quando de repente o cara, agarrado, começou a gritar que pretendia tirar a roupa exterior e não se despir completamente, então a garota, pegando uma garrafa de líquido, disse que ela mesma aguentaria. Uma forte batida de portas foi ouvida. O cara ficou na rua olhando para a porta. O cara não entendeu por que ela estava tão furiosa. Uma semana depois, eles já estavam se aproximando do destino. Ouvia-se o som das gaivotas, soprava uma brisa agradável, o tempo estava festivo. De repente, Jason ficou cheio de alegria, porque eles haviam chegado depois de tanto tempo. Assim que se aproximaram da cidade, o locutor os cumprimentou na chegada. Ele também acrescentou que o torneio, que acontece uma vez a cada 300 anos, começará em breve, e ela acrescentou que convidaram o mais velho da Montanha dos Imortais, Jason. O cara, descendo do navio, quase caiu ao ouvir seu nome. Quando todos de repente começaram a cumprimentar o governante da Montanha do Gato Demônio, Jason imediatamente percebeu que eles estavam cumprimentando o pai de Cia. O pai de Cia, o governante Bradval, desceu do navio. A governante da cidade vizinha, a garota Mia, também chegou com ele. Todos estavam ansiosos pelo mais velho, porque o próprio imortal, aquele que foi capaz de derrotar 12 mortais, viria até eles para o torneio. Quando de repente todos gritaram que o grão-mestre Jason havia chegado, todas as meninas ficaram encantadas com sua aparência, pois o achavam lindo. As meninas imediatamente cercaram o cara e começaram a fazer perguntas sobre sua força, ao que o cara respondeu com orgulho que não permitiria que alguém do reino superior atacasse o reino inferior e fizesse o que quisesse. Todos ficaram envergonhados com sua aparência, mas só puderam ouvir todos elogiando. Nesse momento, ele pensou que graças ao nome de Jason poderia ficar rico. Quando Jason viu seu imitador, o cara ficou bravo. Uma notificação do sistema anunciou que por causa disso a missão poderia não ser concluída. O falso Jason não parava de brincar com as orelhas deles, ele lhes dava presentes. Melissa, olhando para o artesanato, não entendeu por que era tão famoso. Então, atrás dela, suas irmãs também correram até ele, contando-lhe sobre suas façanhas. A menina, olhando para ele, pensou que, na opinião dela, o marido parecia muito mais corajoso do que esse Jason. Tendo chutado o verdadeiro Jason e forçado o falso a voar para longe, nosso herói ficou com raiva. Todos ficaram chocados com o comportamento de Jason. Melissa ficou especialmente chocada porque ele é marido dela e agora está fazendo algo incompreensível. O falso Jason disse que está tudo bem, porque ninguém deveria ficar com raiva, nada sério aconteceu. O cara, desculpando-se, pensou que esse impostor não tinha muito tempo. Escondendo seu verdadeiro rosto atrás de um sorriso alegre, ele pensou na próxima vez que mataria nosso personagem principal. Jason atingiu o impostor novamente, fazendo-o voar. O cara se desculpou pela segunda vez, dizendo que o havia confundido com seu velho amigo. Todos ficaram chocados com o fato de ele estar errado pela segunda vez. Tentando parodiar o modo como foi elogiado, olhou para o impostor. O falso Jason segurou a cabeça, sem entender o que estava acontecendo, mas o cara não parava de imitar os outros e o elogiava. O impostor olhou para o nosso herói com um olhar assassino, pensando que deveria ter mais cuidado na próxima vez. Todos começaram a gritar com nosso personagem principal, estavam defendendo o mais velho. O impostor pensou que ainda seria benéfico para ele ser o imortal Jason, então ele seria generoso e o perdoaria por isso. As irmãs de Melissa começaram a atacar Jason, dizendo-lhe para ser milhares de vezes mais cuidadoso na próxima vez. O chefe do clã também começou a gritar com o cara, dizendo que mais uma pegadinha e ele seria mandado de volta.
A menina achava que os dois tinham o mesmo nome e não conseguia entender se era coincidência ou se tinham algo a ver um com o outro. Tudo estava pronto. Foi anunciado o início cerimonial do torneio. Nosso jovem sentou-se e observou seu imitador enganar a todos. Apresentações solenes começaram com cada governante. Cada governante disse que estava feliz porque a cada 300 anos eles se reuniam para se ver. Quando de repente Brad foi interrompido por Zeccliffe. Zeccliffe zombou de Brad e acrescentou que o torneio era uma excelente oportunidade para concluir uma trégua entre todos, após a qual ele bebeu. Mia era próxima da fila. Ela também disse que estava feliz em ver todos. Terminado o discurso, ela sentou-se perto de Bradval. Ela perguntou por que ele estava sem a filha Cia, mas o homem apenas riu. Olhando para Mia, ele perguntou o que ela achava dos participantes. Ao que ela respondeu que todos são bastante capazes e enérgicos, e ela está muito curiosa para saber quem será o líder este ano. De repente, houve uma batida na mesa. Zeus disse que sua seita seria vencedora, pois venceram no ano passado e não vão ficar para trás este ano. Zeccliffe apenas disse que não se deve abanar a língua, mas provar isso na prática. Gritos foram ouvidos e o nome de Jason foi ouvido. Todos pensavam que nunca tinham visto homens tão bonitos e majestosos, especialmente o imortal Jason. Aproximando-se dos governantes, eles o cumprimentaram. Todos prestaram homenagem ao nosso falso Jason, enchendo-o de elogios. Mas então o impostor os interrompeu, dizendo-lhes que o considerassem apenas um convidado. Todos se levantaram e discutiram sobre ele, porque todos sabiam de suas façanhas e ele era considerado o mais forte do continente. Além disso, todos estavam discutindo quão misericordioso ele era, porque ele poupou algum praticante comum do núcleo dourado, embora fosse desrespeitoso com ele. Nosso personagem principal, ao ouvir isso, começou a tremer com essas palavras. O cara também começou a elogiar Jason. As irmãs pelas costas disseram para ele ter cuidado com as palavras. Uma garota e um homem disseram que tinham a mesma opinião sobre Jason. A garota olhou para o rapaz sorridente, sem entender por que ele estava de tão bom humor. Naquele momento, Jason recebeu uma notificação do sistema informando que seu status havia sido atualizado para famoso e por isso ele recebeu 10.000 pontos. Nosso personagem principal achou ótimo, pois graças a esse impostor ele poderá atingir seus objetivos. Sorrindo e rindo maldosamente, o jovem disse que daria sua personalidade a ele por um tempo. Ele também acrescentou que estava interessado em saber até onde poderia ir. Brad não conseguia parar de elogiar Jason enquanto lhe servia álcool. O impostor aceitou elogios e também tentou se elevar ainda mais com suas histórias. Zeccliffe também se juntou a Brad, começando também a elogiar o jovem. Mas o cara tentou não ser muito arrogante, dizendo que não deveria ser elogiado. Donald juntou-se a eles, falando sobre dar o tesouro a um imortal. O cara entendeu imediatamente de que tipo de tesouro estávamos falando e ficou feliz, porque graças a isso ele poderia ficar rico. Todos também entenderam o que ele estava falando e todos entenderam que se ele não mentia e realmente conseguisse melhorar, então entre os 9 governantes ele não teria igual. O cara, olhando o tesouro, perguntou a Donald por que deveria ajudá-lo. O governante ficou chocado com as palavras do imortal. Fechando os olhos e pensando, o governante pensou em como responder às palavras do mais velho. O cara ficou surpreso com o fato da Fênix ser tão linda. Sorrindo, ele respondeu que se pudesse ajudá-lo, então o lendário remédio da Fênix imortal seria sua gratidão a ele. Sorrindo, o cara examinou seu cultivo. Ele segurava algum tipo de semente na mão e começou a derramar energia nela. O pai de Cia percebeu imediatamente que era uma relíquia do Buda de Sumeru. Zeus gritou que em sua longa vida ele tinha visto apenas 5 tesouros imortais e não conseguia acreditar que o mestre teria 2. Donald nunca parou de pedir ajuda a Jason. O cara concordou e acrescentou que se mais alguém precisar de ajuda, ele está pronto para ajudar pelo tesouro. Todos ficaram surpresos com suas palavras. Mas um momento depois, uma multidão com tesouros já estava perto dele e todos pediam algo a Jason. O cara pegou os tesouros e alimentou as promessas de todos que os entregaram a ele. Os governantes também começaram a recorrer a ele, e ele também concordou com seus pedidos. O verdadeiro Jason se levantou e bateu palmas de lado, sorrindo. Naquela mesma noite, nosso personagem principal pulou nos telhados. Olhando por uma das janelas, ele viu e riu. O impostor ficou na frente dele, olhando com desejo para os tesouros, dizendo que havia enganado a todos com muita facilidade. Ele beijou e lambeu os tesouros. Ele também acrescentou que antes de partir deveria dar uma lição a esse cara arrogante que se atreveu a bater nele, ao que Jason perguntou como ele faria isso.
Batendo no cara com os punhos, Jason pensou em como não matá-lo. Depois de amarrar o rapaz em uma sacola, o jovem tirou outra e começou a guardar os tesouros ali. Sorrindo, ele olhou para a enorme quantidade de tesouros, lembrando como o impostor gostou deles, e agora vai tomá-los para si. Olhando para a bolsa, ele não parava de sorrir, ouvindo os gemidos lamentáveis que vinham dela. O impostor gritou e pediu para parar, mas Jason continuou a bater nele, tentando como antes não matá-lo. Quando de repente nosso personagem principal pensou que a bolsa havia liberado algum tipo de espírito, Jason pensou que tinha ido longe demais. Olhando para a sacola e balançando as mãos, o cara achou que tinha feito um excelente trabalho hoje. Jason continuou a colocar os tesouros em sua bolsa. O cara disse: "Você enganou as pessoas, mas eu não sou ruim com você", continuando a rir. Uma garota abriu a janela e o que viu a chocou. Ela gritou porque viu o mais velho pendurado na janela. O cara, ao acordar, tentou fingir que tudo estava como deveria estar, então disse para ela não entrar em pânico, pois esse era o seu método secreto de cultivo. A garota envergonhada ficou na frente da janela e se perguntou se o cultivo não era realmente tão bom. Vendo que seus tesouros e artefatos estavam faltando, o impostor ficou furioso. Ele já estava fazendo um plano em sua cabeça sobre como se vingaria de nosso personagem principal. Neste momento nosso jovem estava espirrando. Pulando pelos telhados, ele notou Melissa e um cara estava parado ao lado dela. Ele se perguntou o que um homem e uma garota poderiam fazer sozinhos a uma hora tão tardia. Controlando-se, ele pensou se esta era realmente uma reunião secreta. Jason, ouvindo a conversa, ouviu que o cara estava oferecendo a garota em casamento. O cara, pegando Melissa pela cabeça, acrescentou que seu pai poderia ajudar a família de Melissa. Mas ela bateu na mão dele e gritou que ele nem deveria sonhar com isso. A menina gritou que a família dele era uma manada de porcos ingratos que estavam sempre tentando arruinar a família dela. Nossa personagem principal assistiu ao que estava acontecendo, pensando que o filho do velho amigo de seu pai era a fonte de todos os problemas. Em resposta, o cara começou a dizer para a garota que mais cedo ou mais tarde a família dela acabaria de qualquer maneira, e ele ficou até feliz por ela ainda ter forças para resistir a ele. Agarrando Melissa pelo rosto, o cara disse a ela que graças a ele ela não teria que se preocupar com nada e não morreria de fome em algum lugar do beco. Quando de repente Jason apareceu atrás dele e o cumprimentou, o cara ficou assustado com isso. Tentando pular, ele gritou sobre que tipo de idiota ele era. Antes que ele pudesse fazer isso, um punho atingiu seu rosto. Melissa nem teve tempo de reagir, o cara já estava caído no chão. Melissa gritou para Jason. Ela não entendeu de onde ele veio. Por isso nosso personagem principal disse a ela para não se preocupar. Com um sorriso no rosto, Jason perguntou se ele estava muito fraco, pois ele o acertou fracamente, mas ele voou para muito longe. Levantando-se do chão, o cara ficou bravo e bateu no chão com os punhos. Ele correu em direção ao nosso personagem principal. Tendo dito que a menina não deveria confiar em seu protetor, ele acrescentou que acabaria com os dois. Melissa disse com cara de raiva que nunca esqueceria o que fez à família dele e que se vingaria dele. Tomando a mão de Jason, ela começou a levá-lo embora. Ao sairmos, nosso herói olhou para trás e sorriu. O cara levantou e ficou bravo. Disse que hoje ia me fazer arrepender. Ele falou em transformá-lo em um homem porco para que pudesse sentir todas as delícias de sua vida miserável. De repente, o corpo do cara começou a transbordar de uma energia incompreensível. Seu corpo parecia que estava começando a queimar, ele não conseguia lidar com isso. Alguns momentos depois, nem mesmo cinzas restaram de seu corpo. Uma notificação do sistema notificou nosso herói que por mudar o destino de Melissa, ele estava recebendo uma recompensa na forma de 20.000 pontos de esfera. A noite estava linda, as flores desabrochando nos encheram de alegria. Aproximando-se de seus aposentos, a menina e o rapaz se levantaram e pensaram que as irmãs sabem se divertir, como evidenciam os sons vindos de seus quartos. O cara, esfregando o nariz, disse à garota que ela precisava de um bom descanso hoje, então ele passaria a noite em outro quarto. Mas ela o impediu agarrando sua mão. Ela se pressionou contra ele, o rosto vermelho de vergonha. Houve um leve estrondo de portas. Foi um rugido vindo das costas de Jason batendo nas portas. Melissa o pressionou contra elas. Agarrando a outra mão dele, ela também a pressionou contra a porta. Depois disso ela se pressionou perto do nosso personagem principal. O cara não entendeu o que estava acontecendo. A menina pediu para os rapazes ficarem sentados assim um pouco. O cara ficou sem graça, porque a menina cheirava muito gostoso. O cara começou a ficar envergonhado, pois o corpo de Melissa era incrivelmente macio.
O cara disse a ela que ficaria sentado com ela o tempo que quisesse, acariciando sua cabeça. A garota se aproximou ainda mais do cara. Ela perguntou se ele ouviu que eles estavam conversando com aquele cara, ao que Jason respondeu que ouviu. Começando a soluçar, Melissa perguntou à nossa personagem principal por que eles eram tão cruéis com a família dela, porque a família dela não tinha feito nada de errado. Enxugando as lágrimas, nosso herói acalmou a heroína. A menina achava que o cara tinha um cheiro delicioso e se sentia confortável com ele. Ela queria que ele sempre a abraçasse. Olhando para Jason, a menina lembrou-se das palavras do capítulo. Ela disse que o contato físico melhora e desenvolve sentimentos um pelo outro. Melissa beijou nosso herói. Jason ficou chocado com as ações da garota. O cara estava dominado por sentimentos. A menina pulou de vergonha, dizendo que era hora deles descansarem. O cara ficou decepcionado, porque esperava mais. Soluçando, ele pensou que um cara normal não teria suportado tal tortura. Sua paciência disparou. Afinal, tamanha beleza estava deitada ao lado dele, agarrada a ele. Enquanto isso, a escuridão se desenvolveu nas montanhas remotas. Alguém disse que os cultivadores humanos não poderiam nem renascer, esses grãos de energia espiritual tinham que ser coletados por uma eternidade. Uma garota se levantou e disse que o reino inferior era apenas um remanso e precisava ser completamente destruído. Era o demônio imortal Lily, ela era a reencarnação de Azura. Segurando o decreto Azura em suas mãos, ela derramou uma gota de sangue sobre ele, porque ele forçaria 10.000 almas de demônios do reino mais elevado a obedecer. Quando de repente uma mão saiu do chão, a garota gritou que ela ordenou que eles se levantassem em nome do reino dos Azuras imortais. Uma horda de esqueletos apareceu. Olhando para eles com alegria, a garota acrescentou que deveriam acompanhá-la até o torneio Alshina. Com o que eles concordaram, porque não podiam desobedecê-la. No dia seguinte, começou a primeira etapa das batalhas do torneio. A batalha envolveu um grande número de participantes. Os sons da batalha foram transmitidos por muitos e muitos quilômetros ao redor. O objetivo da primeira etapa era coletar tokens. Caso você os perca, será automaticamente desclassificado. Gritos foram ouvidos e energia encheu a área. Muitos tentaram derrotar nosso personagem principal, pois todos o consideravam um fraco. Mas ele lutou, evitando que sua ficha fosse roubada, sem mostrar toda a sua força. Agarrando seu oponente entre as pernas, ele tirou a ficha. Alguém tentou atacar nosso personagem principal pelas costas. Mas então Melissa apareceu, dizendo que ninguém ousava tocar em seu marido. O cara disse a ela que já tinha 200 pontos no bolso e precisava continuar com o mesmo espírito. O locutor disse que as batalhas foram muito sérias, os participantes foram eliminados um após o outro. Heathcliff disse que este ano há bons participantes, mas estão longe de ser seus guerreiros. Brad apenas sorriu enquanto assistia ao torneio. De repente o locutor disse que a família Glória havia chegado ao torneio junto com seu governante Raf, ele é um assassino imortal. Heathcliff olhando para ele disse que a pressão de seu poder era ainda mais forte que a do imortal Jason. Depois de se sentar à mesa, Brad imediatamente saudou a família líder. Ele falou sobre como eles recentemente conseguiram destruir os membros da família sobreviventes da Montanha Imortal. Rindo maldosamente, ele contou isso, e acrescentou também que não ignoravam a questão da localização do corpo da eternidade. O descontentamento era visível nos rostos de alguns governantes e o medo em outros. Quando o fim da primeira etapa foi anunciado repentinamente, Heathcliff disse em voz alta que não entendia como o cultivador do núcleo dourado poderia permanecer intacto. Raf, interrompendo o velho, disse que esta família apresenta um bom nível. Brad acrescentou que o cara teve uma sorte incrível em passar da primeira fase. De repente, o rosto de Raf mudou. Ele disse que essas roupas pertencem à seita da longevidade. Ainda não foram todas exterminadas? Os demais governantes ficaram chocados com isso, pois graças a isso eles poderão descobrir onde está o corpo da eternidade. Brad perguntou novamente a Rafa ou ele não se enganou. Todos ficaram chocados com isso, porque foi ele quem salvou aquela garota. Mia disse a eles para não julgarem apenas por um pedaço de tecido, porque é muito estúpido. Cray disse a eles que mesmo que ele não tivesse um corpo eterno, ele conseguiu sobreviver entre os demônios, então ele definitivamente deveria saber sobre seu paradeiro. O velho acrescentou que o reino superior tinha o hábito de invadi-los. Se conseguissem esse corpo, então sua força seria contra os imortais. Brad gritou que era assim. Rafa acrescentou que já havia pensado em uma forma de forçá-lo a confessar. Quando de repente Jason foi notificado por uma notificação do sistema de que algumas más intenções no relacionamento do proprietário estavam prestes a acontecer, o cara ficou desconfiado, pois percebeu que poderia ser reconhecido.
Brad apontou o dedo para nosso personagem principal e disse que os participantes do torneio devem estar pelo menos no nível da alma nascente, mas não do núcleo dourado, e por tentar enganar ele é convocado às câmaras dos governantes. Melissa agarrou a mão do cara, tentando convencer a todos de sua força. O cara disse a ela que ela não precisava ajudá-lo, porque ainda precisava vencer o torneio. A garota tentou acompanhá-lo até os governantes, mas ele cobriu cuidadosamente a boca dela com o dedo. O cara acrescentou que ela deveria se esforçar e vencer, para que quando ele voltasse para beijar a garota mais forte do torneio ou China, a garota respondesse que iria se esforçar muito e para que o cara voltasse rápido, porque um surpresa o espera. Entrando nas câmaras, os guardas gritaram que um criminoso havia chegado. As garotas do clã Melissa pensavam apenas que seu clã não estaria envolvido no crime dele. Cry, liberando um pouco de sua energia, disse que Mia estava certa, pois julgar por um pedaço de tecido está errado, então ela testará suas habilidades com a ajuda de sua força. O velho riu e Brad disse que alguém da seita da longevidade simplesmente não participaria do torneio. De qualquer forma, ele tinha algum tipo de plano astuto. Raf, bebendo um pouco de líquido, disse que se ele estivesse na esfera da alma nascente, então o interrogariam com mais delicadeza, pois seria triste se ele simplesmente morresse. Jason começou a liberar seu verdadeiro poder. Em apenas alguns segundos seu poder atingiu o quarto estágio da transformação divina. Cry gritou que seu poder era uma esfera divina. O velho, liberando uma enorme quantidade de energia, mandou-o falar, estava tentando intimidá-lo. Seu poder eclipsou os aposentos dos governantes. Eles exigiram que ele contasse onde esconderam o corpo da eternidade. O cara pensou em como garantir que não violaria as regras da missão e não estragaria o destino de Melissa. Sorrindo, ele pensou se poderia revidar, se poderia se tornar o governante da China, se deveria revelar sua verdadeira identidade. Cray não conseguiu terminar de testar as habilidades do nosso personagem principal. Ela não conseguia entender, porque a esfera de cultivo dele nunca parava de crescer, já era uma esfera de purificação. Raf disse ao velho para não ter pressa, porque por assustá-lo o jovem ficou sem palavras. O assassino imortal, olhando para o cara, disse para ele não ter medo, eles não iriam lhe causar nenhum mal, ele só precisava contar tudo o que sabia sobre o corpo da eternidade, e ainda acrescentou que não se importaria de se divertir com sua esposa um a um. Quando de repente sua aura começou a deixar seu corpo e sua voz mudou para uma mais sinistra, ele acrescentou que temia que em breve não restasse mais nada de nosso personagem principal. Os governantes ficaram chocados, porque a aura era muito poderosa e os fazia tremer, quando de repente uma mão apareceu na frente do rosto do assassino de imortais. Num instante, essa mão já estava em seu rosto, empurrando-o. Sem permitir que os governantes terminassem, Jason já havia enfiado Raf no chão. Raf não esperava essa reviravolta. Ele tentou atacar Jason, mas Jason calmamente interrompeu seu golpe poderoso. Quando Jason de repente o atingiu bem no rosto, seus dentes começaram a cair. Seus golpes eram rápidos demais para Raf vê-los. O rugido e os golpes ecoaram pelos aposentos dos governantes e a poeira subiu. Todos ficaram chocados com a força do jovem. Um verdadeiro monstro estava na frente deles. Mesmo Raf não conseguiu bloquear um único golpe desse cara. Tendo acendido aos governantes, o cara liberou uma pequena quantidade de aura, que suprimiu o poder dos governantes. Apoiando-se na cadeira do centro, ele sorriu. Ele sentou-se, cruzou as pernas e riu. Uma notificação do sistema notificou-o de que, devido ao choque de Jason nos governantes, a terceira missão aleatória foi concluída e a recompensa foi de 20.000 pontos de orbe. Os governantes imediatamente caíram de joelhos e começaram a elogiar o nosso protagonista. Jason disse a eles que queria saber o verdadeiro motivo da destruição da seita da longevidade, e quem permanecesse em silêncio teria que lidar com ele. Um verdadeiro monstro estava sentado na frente deles, porque alguns dos governantes à sua frente não conseguiam nem respirar. O chefe do clã Melissa sugeriu que ele era o verdadeiro imortal Jason, o chefe da Montanha dos Imortais. O cara, liberando energia, perguntou quem foi o principal iniciador da destruição da seita da longevidade. Todos os governantes ficaram em silêncio, suando na frente dele. Liberando ainda mais energia, o velho começou a cuspir sangue. O cara disse que agora iria destruir todos eles para que as almas dos seguidores da seita da longevidade encontrassem a paz. Todos os governantes começaram a cuspir sangue, seu espírito foi quebrado em um instante. De repente o velho gritou que contaria tudo. Isso era obra da diabólica seita Fudu. Eles os obrigaram a fazer isso para conseguir o corpo da eternidade. O cara olhou para ele com um olhar de desprezo.
Alguns já começaram a pedir misericórdia e tentaram dar desculpas de que não foram eles que fizeram isso. Brad chamou todo mundo de estúpido. Porque eles vão morrer de qualquer maneira, ele pensou em como poderia sobreviver nessa situação. O cara disse que o interrogatório acabou e ele não precisava mais deles. Liberou ainda mais energia. As garotas da seita Melissa tremiam na frente dele. Porque ele tinha um olhar tão assassino, pensaram em mandar alguém explicar para ele que se eles matassem o caos começaria no continente. Quando de repente a notificação do sistema interrompeu o cara, disse que o torneio All-China ainda não havia terminado e que matar os governantes poderia ter um impacto negativo na missão. O cara pensou que assim que as missões fossem concluídas ele mataria todos eles. Quando de repente um impostor entrou nas câmaras. Vendo que os governantes estavam de joelhos, ele não entendeu o que estava acontecendo. Brad pensou que com a ajuda de outro Jason ele poderia tentar derrotar esse monstro. Virando-se para ele, pediu-lhe que tivesse cuidado, pois um verdadeiro monstro estava parado na sua frente. Dito isto, o monstro não faltava muito tempo, ele caminhou em direção ao nosso personagem principal. Nosso herói achou que esta era uma grande chance de demonstrar sua força e ganhar ainda mais apoio desses perus. O impostor gritou para o demônio fugir, caso contrário ele estaria acabado. Ao se aproximar, ele viu Jason. Sob o peso do próprio corpo, ele correu para o chão, quebrando o chão. O falso estava chorando sobre como seus olhos doíam. Brad não conseguia entender como o próprio imortal Jason não conseguiu derrotar esse praticante. Caminhando em direção ao falso, Jason perguntou como ele deveria usar seu nome. O impostor perguntou ao cara quem ele era. Ao que o jovem respondeu que ele era o chefe do Vale Divino, bem como o Senhor da Montanha dos Imortais, e seu nome era Jason. Os governantes ficaram chocados porque foram enganados. O impostor agora entendia por que conseguia acertá-lo com tanta facilidade e depois roubar sem medo das consequências. Nosso personagem principal deu um soco. Quando de repente o corpo do impostor começou a queimar, Brad ficou chocado. Ele tentou dizer alguma coisa. Ele pediu misericórdia, ou melhor, implorou por ela. Jason se inclinou em sua direção e disse que não iria matar ninguém. Depois de esperar um pouco ele acrescentou isso por enquanto. A notificação do sistema não parava de premiar nosso personagem principal. O cara achou que a etapa final já estava chegando ao fim. Jazão voltou-se para os governantes e disse-lhes que todos o seguiriam, para que todos sorrissem e acenassem. E também disse-lhes para dizerem que Jazão não aceitava nada proibido. Neste momento, Melissa já estava lutando na fase final. Ela usou a nona corrente divina para atacar seu inimigo. Uma coluna de poeira subiu até que ninguém pudesse determinar se a batalha havia terminado. Como o locutor anunciou, ele parabenizou a garota pela vitória. Quando de repente houve um rugido no céu, o céu começou a emitir uma enorme quantidade de energia. As pessoas que vieram assistir ao torneio ficaram chocadas, pois o poder era incrível. Jason recebeu uma notificação do sistema de que um oponente, um demônio imortal de reencarnação Azura, havia sido detectado. Lily desceu do céu, rindo. Parecia que sob seu poder o céu estava dividido em duas partes.